Olá pessoal, vamos à resolução do exercício 5.5 do livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais, sétima edição. Então, mais uma vez, ele pede para a gente determinar a tensão de cisalhamento máxima oriunda proveniente de esforços de momento torsor, ou torque, né? Então, ele passa as características do eixo maciço de 30 milímetros de diâmetro, que é usado para transmitir os torques aplicados por essas engrenagens aqui. Então, determine a tensão de cisalhamento máxima absoluta. Muito bem, a gente já sabe que a tensão de cisalhamento máxima vai acontecer na parte superficial do nosso tubo, do nosso eixo, né? Então, vai acontecer no raio de 15 milímetros. No entanto, a gente não sabe em que ponto se encontra essa tensão de cisalhamento máxima, se ela se encontra nesse ponto do trecho AC, no trecho CD ou no trecho DB. Então, por isso é interessante a gente fazer um diagrama aqui de momento torsor. Fazer uma análise gráfica aqui para facilitar a visualização. Então, vamos dividir ele por pontos e desenhar o gráfico aqui. Então, ponto A, ponto C, ponto D e ponto B. Então, vamos lá. No ponto A, a gente tem um momento no sentido de 300 de intensidade, 300 newtons vezes metro, e a gente pode dizer que ele está, se a gente olhar daqui da direita para a esquerda, a gente pode visualizar o nosso momento no sentido anti-horário. Então vamos colocar ele como positivo, embora não faria tanta diferença. O importante é que a gente sempre adote sentidos diferentes, sinais diferentes. Então, ele tem 300 newtons vezes metro. Vamos colocar aqui, ele subiu no nosso gráfico. Visualizem aqui um pequeno gráfico, ó. Y, X, sendo que Y é o nosso torque e X é o nosso comprimento, nossa distância, nosso L, tá? Visualizem desta maneira. Então aqui ele chegou a um torque de 300. Depois disso, até o ponto C, ele não tem nada alterando esse valor de 300, então ele segue linear. No ponto C, a gente tem um torque em sentido oposto, portanto o sinal vai mudar. A gente está visualizando ele aqui conforme a nossa convenção escolhida a critério. A gente colocou que esse 500 no sentido horário seria menos 500. Então ele vai baixar 300, menos 500, ele vai vir aqui a menos 200 o nosso torque, né? Então, essa intensidade total aqui é menos 500. Estava em mais 300, menos 500 ficou em menos 200. Nada altera esse torque até o ponto D. Então, ele segue linear. No ponto D, a gente tem um incremento de menos 200, porque está no sentido horário novamente. Então, ele foi para menos 400. E aí, do ponto D ao ponto B, nada altera o nosso torque novamente. E aí, no ponto D, a gente tem um torque sendo aplicado, um momento torsor aqui, de mais 400. Portanto, menos 400 com mais 400, ele fica para zero. E aí, nossa estrutura está em equilíbrio. Então, mais, menos e menos. Tá? Daria para fazer o corte em cada seção e determinando aqui 300, aí aqui faz o corte só do lado de lá ou só do lado de cá, daria para fazer. O diagrama deixa a nossa análise mais amigável. A gente, a partir desse diagrama, define que a seção crítica é a seção DB. Essa aqui seria a nossa seção crítica. Porque é onde está o maior torque, né? A gente tem um torque de 400 newtons vezes metro pela unidade do enunciado. A partir daí, o nosso exercício está bem encaminhado. É só a gente substituir os nossos parâmetros no nosso equacionamento. Então, o nosso momento de inércia polar vai ser igual a π meios vezes o raio externo. Por que o raio externo? Por que 15, por exemplo, não 10? Porque ele quer saber a tensão máxima. A tensão máxima sempre se dá no ponto mais externo do nosso tubo. Então, 15 na 4. Nosso momento de inércia polar aqui vai ser 79.521
21,56 milímetros na 4. Esse aqui seria o momento de inércia polar do nosso tubo, da nossa seção transversal. Isso aqui é proveniente das características geométricas da nossa peça. Agora, o cálculo da tensão máxima vai se dar com o momento máximo. Qual é? Não é 300, não é 200, é 400, porque é o maior, né? Não importa se ele é negativo ou positivo, aqui a gente está analisando o módulo. A única diferença do sentido do negativo e do positivo, ele não vai influenciar na intensidade. Ele vai dizer para nós o sentido, né? Então a gente adotou que o sentido horário, olhando da direita para a esquerda, é negativo. Então ele não vai, o menos 400 neste caso não é menor do que o mais 300. O menos indica única e exclusivamente sentido pela nossa convenção. Então a gente vai ter um torque de 400 newtons vezes metro, vezes o raio externo, 15 milímetros, dividido pelo momento de inércia, 79.521,56 milímetros quadrados. Aqui é necessário que a gente tenha um cuidado bem especial, né? Porque a gente misturou unidades, ficou metro com milímetro e com milímetro na 4. Então a gente precisa fazer aqui vezes 1000, né? Para que esse 1000? Para transformar o metro para milímetro. Então, para transformar o nosso metro para milímetro. Então a gente vai ficar 400 newtons vezes 1000, aí vai ficar em milímetros. Então nossas unidades acabaram de ser compatibilizadas. E aí essa equação vai nos gerar uma tensão máxima de aproximadamente 75,45 newton. Sobrou milímetro vezes milímetro, milímetro ao quadrado, simplificou com milímetro na 4, ficou milímetro ao quadrado. Portanto, a nossa tensão máxima é 75,45 megapascal. Então, chegamos já na resposta do nosso exercício.